Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já eu quero agradecer a todos que têm deixado seus comentários no meu canal, também nas redes sociais. Eu não pude responder, eu estava muito atarefado esse mês. Infelizmente eu não pude fazer os vídeos e também eu não pude responder os comentários. Mesmo assim eu agradeço de coração e peço a compreensão de todos. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da intercessão dos santos, um tema muito polêmico, pois os protestantes negam a intercessão dos santos e justificam isso usando a Bíblia Sagrada, dizendo que na Bíblia Sagrada não existe nada a respeito da intercessão dos santos. Todo mundo sabe que existe sim, mas aquela lógica protestante, eu acredito apenas no que está escrito, mas nem tudo que está escrito eu acredito. E o que eu farei hoje é mostrar aqui alguns argumentos a respeito da intercessão dos santos, um tema muito polêmico, como eu já falei. Peço o seu like, se inscrevam no canal, aperte no sininho, por favor, contribuam com o apoio-se do Cláudio Campos, assim, Quem já contribuiu, eu agradeço de coração. Quem não contribuiu, eu agradeço da mesma forma. Quem puder também contribuir com o meu Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo. Tá? Quem não puder contribuir, por favor, deixe o seu like, pelo menos aqui no vídeo. E se inscrevam no canal e divulguem o canal, assim como os demais canais católicos existentes no mundo virtual. Tá? Tem lá o Observatório Católico, Inquisição Online, Universo Católico, entre outros tantos canais católicos que contribuem com a fé, e ajudam a igreja, auxiliam a igreja de alguma forma. Hoje eu quero falar sobre a intercessão dos santos, um tema muito polêmico, como eu já falei. Eu quero falar aqui a respeito de um versículo apenas, e depois eu irei fazer aqui uma exegese em cima deste versículo. Versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Um versículo assim, ele sozinho não contribui em nada com a fé, porque ele está inserido dentro de um contexto, tá? Mas eu vou explicar que dentro do contexto, esse versículo mostra claramente a intercessão dos santos. O versículo diz assim: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, prestem atenção nisso, nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que esse versículo aqui está inserido dentro de um contexto, ele sozinho realmente fica complicado. Mas eu quero que o ouvinte preste atenção nesta parte do versículo: cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas. O que é uma nuvem, gente? Nuvem está no céu. A nuvem está no céu. Tá? Se você pegar o léxico, aqui eu gosto de usar sempre aqui o léxico para tentar definir e mostrar claramente o significado de cada palavra, cada termo usado ali no versículo. Se você pegar um léxico aqui, o mais simples ali, a concordância Strong, você vai ver que este termo no grego, que nós traduzimos como nuvem, ele tem essa definição: uma nuvem, uma massa grande e densa. Tá? Uma massa usada para denotar uma grande coleção disforme de vapor, obscurecendo os céus. Esse é o termo usado dentro deste versículo, no qual a tradução mais simples é nuvem. E a nuvem está o quê? No céu. Ele vem seguido ali o quê? O termo testemunhas. Tá? O que significa testemunha? O que isso significa? Se você pegar também o léxico, você vai ver que dentro do Novo Testamento, principalmente, dentro das Escrituras, esse termo testemunha significa mártires, aqueles que morreram como testemunhas de Jesus Cristo, aqueles que deram a vida por Jesus Cristo, pelo Evangelho. Eles se sacrificaram. Tá? E quando você encontra esse termo testemunha dentro do Novo Testamento, principalmente,
são os mártires, né? Isso é muito importante, porque se você pegar simplesmente ali, ó, testemunha pode ser uma pessoa viva, ali os testemunhas de Jeová, né? São pessoas vivas que pregam o Evangelho e defendem a fé em Jesus Cristo, mas não. No Novo Testamento, esse termo aqui, e como eu falei, se você pegar o léxico, você vai ver o significado desse termo lá no grego. Significa exatamente pessoas que morreram em nome de Jesus Cristo. Você pode pegar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 20. Eu vou ler aqui a morte de Santo Estevão, talvez o primeiro mártir ali do Novo Testamento. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, prestem atenção que sempre se usa esse termo testemunha, tá? Junto de uma pessoa que morreu em nome de Jesus Cristo, uma pessoa que se sacrificou pelo Evangelho. E continuando, o texto diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente. Aqui foi São Paulo falando, né? E consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Na verdade, São Paulo estava segurando, né, as capas daqueles que estavam apedrejando Santo Estevão. E Santo Estevão morreu naquele momento. É muito interessante que ele olha para o céu e vê o céu aberto e vê Jesus Cristo. Foi assim, uma cena impressionante. Ele morrendo e naquele momento ele não estava se importando com a morte, com a dor que ele estava sentindo. Ele estava vendo Jesus Cristo, né, recebendo o seu Espírito. É bem interessante. O texto está em Atos dos Apóstolos capítulo 7, se eu não estou enganado. Tá? Mas é muito importante aqui o termo testemunha ligado à morte de Santo Estevão. Quando você volta lá de novo, novamente em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, você vai ver que o autor diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. A nuvem, né, está no céu. Quem são as testemunhas? Aqueles que morreram em nome de Jesus Cristo. Aí vem um protestante e fala: não, o texto não quer dizer nada disso, ele está falando de uma nuvem, de uma forma, uma metáfora talvez. Não, cara, por quê? Esse texto vem seguido do capítulo 11. Né? No capítulo 11 ele está falando dos mártires do Antigo Testamento. E aqui ele está falando desses mártires do Antigo Testamento, pessoas que morreram e foram justificadas. E logo depois ele fala que nós estamos cercados desta nuvem de testemunhas. Se você pegar o Apocalipse lá no capítulo 7, no versículo 9 ao 10, você vai ver esta grande massa, essa nuvem de testemunhas, os mártires que morreram em nome de Jesus Cristo. Diz assim, ó: depois disso, vi uma grande multidão, olha só a massa, a nuvem, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Conservaram-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas nas mãos, e brandavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Aqui você está vendo no céu, ali no céu, uma grande multidão, a massa, a nuvem de testemunhas, pessoas, né, que morreram em nome de Jesus Cristo. Continuando ainda no capítulo 7, no versículo 14 ao 15, diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa nuvem de testemunhas, né, essas pessoas vieram da grande tribulação, foram mártires, tá vendo? E branquearam, né, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então aqui nós estamos vendo exatamente, né,
o significado dessa nuvem. O Apocalipse está interpretando o versículo de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Por que nós estamos cercados, né, desta nuvem de testemunhas? Nós aqui na Terra estamos cercados desta nuvem de testemunhas, que são os mártires que morreram, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Os mártires, as pessoas que morreram em nome de Jesus Cristo, morreram para não deixar o Evangelho morrer. Eles morreram e o Evangelho sobreviveu. Olha só que interessante isso, né? Eles morreram para que o Evangelho não morresse. E hoje nós estamos cercados por esta grande nuvem de testemunhas. Aí eu pergunto para o protestante, né? Será que não tem nada a ver isso com intercessão dos santos? Né? Aí ele pode falar, vocês estão cercados dessa nuvem de testemunhas, mas eles não intercedem. Como não? Está lá no livro do Macabeus, mostrando claramente a intercessão, mostrando claramente que essas pessoas, essa nuvem de testemunhas, rezam por aqueles que ainda estão vivos. Eles rezam. Mas eles não sabem nada do que acontece aqui na Terra. Eu já mostrei aqui no Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19 fala que todas essas pessoas comemoraram a queda da Babilônia. Então, eles sabiam daquilo. Quando teve a queda da Babilônia, eu não vou aqui entrar nessa questão aqui. O Apocalipse é futurístico ou não, já aconteceu, você é preterista ou não, você é pré-tribulacionista, toda essa pataquada, não vou entrar nessa questão. A questão é que no Apocalipse, no capítulo 19, mostra claramente que os mártires no céu sabiam exatamente aquilo que estava acontecendo aqui na Terra, a queda da Babilônia, tanto que eles comemoraram, né, porque foi uma vingança, ali foi a vingança do sangue dos mártires, porque a Babilônia realmente, a Babilônia ali, que é Jerusalém, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com igreja protestante, nem católica, nem nada, tá? É a própria Jerusalém. Jesus Cristo mesmo diz isso, que ela estava manchada pelo sangue dos mártires, dos profetas. Tá? Então essas pessoas comemoraram que a queda da Babilônia por causa do sangue dos mártires, por causa do sangue dos profetas. Tá? E essa é a nuvem de testemunhas. E é bem interessante que no Apocalipse, no capítulo 6, fala exatamente que eles, né, aqueles que já morreram, aqueles mártires, que estavam diante do trono, eles esperavam, eles aguardavam ainda aqueles que iriam morrer. Eles estavam ali e oravam noite e dia. Né? Estavam diante do trono e rezavam dia e noite. É impressionante porque o Apocalipse mostra claramente que os mártires que morreram em nome de Jesus Cristo intercedem sim por aqueles que ainda estão aqui na terra. Eles esperam, né? Eles estão esperando todos aqueles que ainda irão fazer parte da Igreja Celestial da Nova Jerusalém. Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer nessa série de vídeos a respeito da intercessão dos santos. Esse é o primeiro vídeo, eu quero falar sobre a nuvem de testemunhas. E depois eu vou falar um pouco mais sobre os anjos mensageiros, que também são intercessores, e as orações dos santos, que é importante, porque as orações dos santos são levadas na presença de Deus. Tá? Desde já eu peço o seu like, se inscreva no canal, quem puder contribua com Apoia-se, quem não puder contribuir, deixe o seu like pelo menos. Divulguem o canal, assim como os demais canais católicos. Paz e bem a todos. Amém.